Oi, este é o podcast Para Mudar o Mundo. Eu sou Gabi Valente, a anfitriã das conversas que vão acontecer aqui. Esse podcast recebe mulheres que, em suas vidas, pesquisas, trabalhos, investigam como mudar o mundo. O que é que a gente precisa mudar para, de fato, conseguir mudar o mundo? Então, estamos aqui hoje recebendo Bia Della Costa. Bia, tu tá usando mais o Della Costa agora do que o Pedreira? Tô, e Rolou aí, esse movimento? rolou, e tem a ver com um pouco do nosso assunto, né? Que Eu é imaginei. um resgate à minha linhagem materna. É, imaginei. Eu te conheci pedreira e quando eu vi que tu estava usando o Della Costa, eu falei, suspeito os motivos. Sim, sim. Então, Bia Della Costa. Bia, eu vou te apresentar um pouquinho para quem está ouvindo a gente e queria dizer que eu estou muito, 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 muito feliz que você tenha aceito esse convite. Tem um resgate, porque a gente se conheceu há muitos anos atrás, em outras encadernações quase da minha vida profissional. Mas eu queria te dizer que eu venho te acompanhando desde então e que eu sou muito, muito, muito admiradora do teu trabalho. Acho teu Ai, trabalho de uma consistência, de uma radicalidade, de uma verdade, de um alinhamento, e ele foi mudando, né? A coisa de gênero foi ganhando muito corpo, e eu fico muito feliz de ter você como mulher atuante nessa minha geração, assim, acho muito lindo o teu trabalho, muitos parabéns mesmo. nossa, fiquei assim emocionada. Ai, que lindo, fico muito feliz, Gabi. Mesmo assim, é muito bom o reconhecimento, né? A gente ter esse. E você ter falado consistente quando a gente acha que a gente nunca é consistente, é muito bom, uma boa É, palavra. mas é porque a gente cobra muito da gente, né, Bia? A gente sabe É, disso, é uma barra lá em cima, né? é. Homens nos nossos lugares já teriam ganhos prêmios e louros e muitos reconhecimentos, e a gente segue achando que não merece, né? Então, eu fico feliz É. também de poder te Eu reconhecer, tenho minha sempre quando, querida. às vezes eu fico pensando assim, eu falo muito, tá, Gabi? Então você pode me cortar também se você precisar fazer os seus, Não, né, eu os seus quero é ter tempo recortes. para os muitos assuntos. Sim. Mas eu só falando disso, você falou dos homens, eu penso sempre assim, quando eu tenho falta de coragem, medo de fazer coisas, eu falo um homem no meu lugar não teria esse medo. Por que que eu tenho esse medo? Né? Por que que eu tenho medo de apresentar a minha ideia? Por que que eu tenho medo de falar? Porque a gente vê tantas outras ideias não tão boas ou não tão potentes quanto as nossas, ganhando escala e tal, mas porque na maioria das vezes são homens que se sentem completamente à vontade de falar, de se expor, de não sei o que, não tem medo. E a gente tem muito. Então, eu sempre uso essa baliza. A gente tem muito, e nós duas, mulheres brancas, também temos muito menos do que Ah, mulheres sim, negras, sem do que dúvidas. mulheres mais vulneráveis do que nós, né? Eu também sempre penso isso, sempre que eu tenho a coragem, sempre que eu tenho, tô aqui, né, Isso é realizando um ótimo. sonho, realizando um podcast que é um sonho, feito todinho do jeito que eu queria, só com mulher trabalhando, só com mulher financiando, só com mulher conversando, e fico olhando para isso e falando, uau, que autoconfiança que existe em mim em algum lugar que é privilégio, né? Uhum, Que é a certeza de que eu ia conseguir quem financiasse, a certeza que eu ia é, conseguir quem topasse conversar, a certeza é. que, enfim, e Isso é muito bom olhando para também. isso também. Isso, perfeito. Então, vou te apresentar. Tá bem. Bia Della Costa é cientista social e cofundadora do meu querido e amado Instituto Update. Cumpre uma linda função, uma organização que estuda e fomenta a inovação política na América Latina por meio de participação política de mulheres, indígenas e pessoas pretas. Beatriz também idealizou e apresentou 3 séries documentais sobre política, que eu amo e recomendo todas as 3. Política Modo de Usar, sobre a emergência política na América Latina, pela Globo News em 2017 e 2018. Política Modo de Fazer,
sobre a emergência política nas periferias, também com a Globo News em 2018, e a última, que eu assisti essa semana e amei, chama Eleitas, Mulheres na Política, com a parceria do Quebrando o Tabu. Quebrando o Tabu está disponível no YouTube e no site da Eleitas, e é um documentário lindíssimo sobre mulheres que chegaram a lugares de poder na política na América Latina, feito em 2019 e 2020. Todos eles são frutos de mapeamentos e investigações feitos diretamente por ela, Beatriz. Então, ela estava lá em campo, viajando pela América Latina, conhecendo essas mulheres. Isso tudo foi organizado num estudo, que é muito mais amplo que o documentário, cheio de coisas importantes que eu li também esses dias. E depois também a série dá uma chamada para quem está chegando, né? Acho super acessível esses conteúdos audiovisuais, acho muito importantes que vocês façam. A Bia ainda é coautora do livro Feminismo em Disputa, que analisa o feminismo no atual cenário político. Recentemente, ela idealizou e realizou o podcast Jogo de Cartas, que eu também ouvi e recomendo, é incrível, em parceria com a Rádio Novelo e Deezer, sobre o papel das mulheres na redemocratização do país nos anos 80. Uma pérola. Esta é a Maravilhoso. Bia, Que legal. querida. Olha só, Bia, primeira pergunta. Para mudar o mundo, precisamos mudar a política? Uhum. É uma pergunta. É porque Ah, eu tá. quase não consegui fazer, de tanto que eu já sei a resposta. Olha, com certeza, acho que essa resposta é sim, obviamente, mas eu tenho feito algumas outras reflexões que são ligadas a também como que a gente quer mudar a política. Acho que assim, essa reflexão eu já venho fazendo, né? Mas eu acho que para mudar, a política ela é um reflexo e ela é uma ferramenta. Eu gosto de dizer assim, a política é ferramenta. A política em si, ela pode ser usada. Se ela for usada de uma maneira boa, né, como um martelo, ela pode machucar seu dedo, ela pode pregar um quadro. Mas assim, se a gente olha a política, como a gente tem tido esse ranço em relação à política, ele é sempre muito acaba nos deixando sempre afasta o do que é realmente a política, porque coloca num lugar muito de tipo é um monstro e não é. A política ela não é um monstro. Ela é complicada porque somos seres humanos tentando tentando fazer coisas, transformar e responder aos nossos desejos, nossos valores que são diferentes e tal. Então, eu acho que não existe a gente transformar nada do que a gente quer se a gente não passar pela política. A política também, quando eu falo política, eu estou falando para além das instituições. Eu estou falando para a forma como a gente se organiza em sociedade, da forma como a gente participa, como a gente se sente participante. Isso também é política, né? Então, esse movimento que a gente está fazendo, que a gente está vendo no mundo, de mais representatividade, de buscar mais representatividade na política, no final do dia, não é só sobre as pessoas que a gente está elegendo, é sobre as pessoas que estão nos territórios, que estão nos seus lugares, sentirem-se parte dessa sociedade. Né? Então, é uma mesma coisa em outras dimensões e com outras perspectivas. Então, a política, ela está cada vez sendo como, as pessoas têm mais ranço, e eu quero, primeiro, antes, Gabi, quero pedir uma desculpas, eu sou mãe de uma criança de 1 ano e meio, meus neurônios foram massacrados há um tempo atrás. Então, se eu perder palavras, gente, não é porque eu estou com falta de presença, é porque eu estou com falta de neurônios. Tu O ainda amamenta? amamento. Ah, não volta. Então, Não, então amamentou, diluiu no leite. é. Não tem Não, e essa jeito. noite também, meu filho deu um baile, fazia muito tempo que eu não fazia isso. Então, Uau. às vezes, quando eu fico buscando as palavras, é por isso. Eu acho importante dizer isso, porque às vezes as pessoas não fazem a menor ideia do que acontece na vida da pessoa que está sendo entrevistada. A gente acha que a pessoa tem que ligar o botão e passa aí falando e tal. Eu tenho eu tenho essa capacidade, mas ultimamente as palavras me fogem. Então, às vezes, eu acabo ficando mais repetindo algumas palavras ou buscando. Ai, como é que era mesmo aquela palavra? Mas faz parte de você também, faz parte desse nosso
lugar, né, de mulher, eu acho super importante dizer isso também. Mas, voltando, eu acho que a política, ela tá tão polarizada e ela ganhou um espaço que, ao mesmo tempo que a gente viu as pessoas buscando mais a política, a gente tem visto depois principalmente desse último ciclo eleitoral, etc., as pessoas cansadas demais. E isso é Muito, foi muito muito, perigoso. mas foi muito puxado emocionalmente, né? Foi, Foi foi. muito puxado, destruiu famílias, destruiu casamentos, destruiu laços, destruiu elos. Uhum, Isso é um aspecto que eu queria conversar contigo também, assim, uhum, a gente sabe que o apolítico não pode ser uma resposta, uhum. mas o político do jeito que a gente está fazendo parece que também não é, né, Bia? Não. Eu olhando assim, eu acho que a gente faz de um jeito, talvez a gente vai ter que, não sei o quanto vai nos custar aprender, né? E eu preciso fazer esse disclaimer aqui também, que eu ando também um pouco cética, felizmente. É, Eu também sou humana e também entro nessa. Mas eu acho que quando, por exemplo, a gente lançou o update, a gente tinha uma visão quase que romântica hoje, vendo, de que a política era a solução e que a gente estava numa ascendente e que tudo ia. E olha que o update começou em 2016, não era, tipo, assim, já tinha passado o golpe, já tinha chegado, né, uhum. nesse lugar. Mas ainda assim, a gente olhava para o entorno e falava, meu, isso aqui pode, né, assim, tem esses, né, setbacks, assim, tem esses retrocessos, mas a gente consegue avançar. Hoje, eu acho que a gente está no momento que a gente vai precisar pensar em como que a gente desenha melhor as mensagens que a gente quer colocar na sociedade, sabe? A gente tem um monstro gigantesco que é as redes sociais, que estão sendo utilizadas como realmente armas, né, como uma forma de controle, uma forma de moldar pensamentos e tal, que as pessoas, que nós, né, nos considero do campo progressista, não temos nem o dinheiro nem a habilidade para fazer tais coisas. Então, a gente vai precisar ser. Nem alguma certa prerrogativa ética, que é Exato, sempre o também, sim, isso. desafio, né? É. A gente tem uma prerrogativa ética de dizer, não, manipular dessa forma, assim, desse jeito, também não é o caso, não vale tudo, né? Aquele projeto, Uhum, inclusive, de vocês ontem, eu é, estava olhando o Instituto Update, fez uma mobilização social para trazer essa discussão sobre o que vale e o que não vale isso. nas redes sociais, com política, né? Não vale tudo. Então, a gente que tem essa premissa do não vale tudo, se ferra muito, porque a gente É. está num momento em que vale tudo. As pessoas que estão em algum campo da política lidando com o poder como única condição para que algumas coisas sejam feitas, estão nessa do vale tudo. Então, esse Uhum. lugar que é perigosíssimo, né? É muito perigoso. A gente fica. E perigoso, e acho que a gente já perdeu, na verdade. Infelizmente, eu tenho essa sensação, a sensação não, pelo que eu tenho acompanhado, a gente já perdeu. Então, a gente vai precisar buscar outras estratégias, e infelizmente, eu acho que a gente ainda está numa forma de contar histórias e contar os nossos desejos de uma maneira ainda imperativa, né? Que eu digo assim, e pouco humana, sabe? Pouco no sentido assim de, quando eu digo humano, não é que a nossa pauta e a forma como a gente fala não seja demasiadamente humana, mas é entender que o interlocutor do outro lado também é um ser que tem as suas crenças, que também passa por processos é, de radicalização, e que isso tem a ver com uma carência, que isso tem a ver com o sistema social que a gente vive, isso tem a ver com nesse patriarcado, ou não só o patriarcado nesse sentido, mas esse sistema mesmo, esse sistema que a gente O vive neoliberalismo, o opressor, exato. capitalismo, todos esses, né? Então, se a gente tem, então, se a gente não consegue olhar para o interlocutor ou as interlocutoras de uma maneira a olhar a humanidade delas e a gente querer dizer que a nossa ideia é mais interessante, é mais importante, é melhor, É é, óbvia.
né? Tem É muito esse óbvio. tom do óbvio. Exato. Eu tenho Aí, um querido amigo que você conhece também, o Dominique Barter, que pesquisa uhum, comunicação não violenta há 30 anos, e eu fiz uma live com ele entre o primeiro e o segundo turno, sobre isso. E o que a gente trazia, o que ele trazia, que é muito bonito, é que ele dizia: na medida em que aquela pessoa está muito convicta do que ela acredita, ela exige de mim que eu tenha muito mais fundamento para conversar com ela. E é por isso que o discurso está exacerbado e desesperado, porque a gente não está tendo condição de melhorar os nossos argumentos. A não. gente não está conseguindo voltar para casa e falar: tá errado, tem alguma coisa muito errada, na Eu medida acho em que que eu não é. consigo explicar para essa pessoa que eu estou movida pelos mesmos valores que ela, em alguma instância, né? É que, na verdade, Segurança. a gente não quer olhar a outra pessoa, a gente não olha a outra pessoa, entendeu? A gente não tá. E olhar a outra pessoa quando a gente tá falando, não é tipo, não é uma empatia, como é que chama? Uma empatia idiota. Eu vou usar Sim, idiota no sentido sim, de sim. ignorante, uma empatia, tipo, utilitária, entendeu? É uma realmente empatia. É. É tipo assim, então, por exemplo, no caso da campanha do aborto e da campanha dos direitos reprodutivos. A gente precisa entender que parte dessas mulheres que são contra, e eu não estou falando das radicais, eu estou falando das mulheres comuns que elas têm um sistema de crença. A gente vem de um país católico. A gente tem, assim, se eu não consigo interagir com esta visão, de uma maneira de dizer, eu entendo a sua visão, eu concordo com você, ponto, mas a gente está falando de saúde pública, a gente está falando de, você não acha? Você já não teve na sua família? O que que você acha disso? É perguntar, não é dizer, não, você então é contra isso, você é contra as Uhum, mulheres. uhum. E aí a gente perde. E perde de lavada, entendeu? Porque o outro lado tem mecanismos mais. Primeiro, tá mais próximo desse imaginário, Efetivos, eu e são diria. mais. Eles também eles Efetivos. Eles dialogam vão no com. centro da situação, assim, do o sentimento de o Exato. risco moral que qualquer alteração nesse sistema traria para todas nós. Então tem um Exato. sentimento de segurança que precisa ser compreendido em não querer mudar nada, e é para lá que a gente precisa olhar, né? Como é que a gente garante essa segurança mesmo sendo avançando, progredindo, sendo progressistas, porque isso significa ser progressistas, né? Bom, a gente Pois. então, Bia, quando fala em política e inovação política, a gente está falando necessariamente de representatividade? Olha, inovação, isso é interessante, quando a gente começou o update. A gente tinha. Inovação é um tema, é um conceito vazio, né? No sentido assim, é um conceito que você tem que preencher ele para ele fazer. Você tem que definir o que é inovação para você. Você tem que. Você não pode só falar é inovação. A gente tinha muito um problema. E aí a gente aprendeu isso, claro, e foi fazer nosso processo, e isso tomou sei lá, um primeiro ciclo do update, assim. Mas, primeiro porque a gente era muito confundido com inovação igual tecnologia, que naquela época ainda, 10 anos atrás, era o boom dos apps, né? Aplicativo para tudo, então inovação era aplicativo, então era o Tinder da política, tinha isso, tinha milhões de aplicativos surgindo para a questão de participação política, que é muito legal, mas isso é o fim, né? Isso quer dizer, isso é o meio, isso é a tecnologia, a inovação como meio. Para nós, a inovação é como fim. Qual é o fim? É o aumento da representatividade. Tipo assim, se tem uma coisa na política que precisa mudar, é a composição de quem está usando essa ferramenta. Quem está usando essa ferramenta vai ter diversas formas de usar essa ferramenta. A gente precisa aumentar essa representatividade. Então, a gente definiu que esse era o nosso objetivo. Então, quando a gente falava de inovação na política, sim, aumento de mais representatividade no sentido, e também não só no sentido de mais pessoas chegando lá, mas também no processo participativo. E Porque é aquele número, né, que está lá no Eleitas. A gente tem 51% de mulheres
existindo na sociedade brasileira e apenas 15% É, delas sentadas nos lugares de representação. isso. Destas, a gente tem 29% de mulheres negras existindo na sociedade brasileira e menos de 2% delas É vergonhoso. sentadas. É assustador, É vergonhoso. é assustador. Então, que sociedade é essa se nos mecanismos institucionais de tomada de decisão, de definição, de orientação de para onde vamos, de quem somos, do que priorizamos, não há quem vive essa sociedade. Então tem gente Não. tomando decisão pela gente, né? O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. E as mulheres essas mulheres, principalmente as mulheres que tentam romper não, transformar a violência, transformar a política, fazer de uma maneira diferente, trazer os seus saberes, trazer a sua maneira de atuar politicamente para esse espaço, é massacrada. Isso É é um dos massacrada. temas que eu quero muito conversar contigo hoje, assim. É, Quanto quem ousa ocupar esse lugar é adoecido. Bom, a gente sabe, eu sei que para você pessoalmente foi uma grande ruptura, mas eu diria que é simbolicamente a grande ruptura da nossa geração, que é o assassinato de Marielle. sem dúvida, sim. Simbolicamente, para nós, é como se fosse assim um lugar de falar: ei, você pensou que podia? Você Tem, não tem, pode. tem, tem, é, de uma mulher Uma negra, uma mulher mulher negra. favelada. Então, assim, são esses. Essa é é assim que a gente, assim, né? É assim que a gente vai tratar quem ousar, né? Exato. É isso aqui E que mesmo acontece, quem né? está ousando, tem outras não vou falar a palavra, mas que sofrem um processo tão violento que se questiona se faz sentido, né? Assim, tá ali assim, a vida, né? Assim, qual que é? Será que tem outro lugar que eu posso estar lutando e tal? E tem, né? Eu acho que isso é muito importante também. Eu acho que tem pessoas que têm maior disposição, não, mas o assassinato da Marielle, ele tem esses dois, infelizmente, ele é uma situação muito né, desesperadora assim para nós mulheres, mas ela também trouxe o que virou depois a gente falou, né, muitas pessoas se transformaram nas sementes da Marielle, né? Então, Sim, olhando sempre para o copo meio cheio, não que, né, assim, pelo amor de Deus, eu tô querendo entender, dizer no sentido acho que as mulheres brasileiras, as mulheres negras brasileiras estão respondendo a não vai, né? Assim, até me arrepio, não vai, não, matou uma de nós, a gente vai surgir muitas mais, né? E a sim. gente vai surgir, e a Marielle também, nessas pesquisas que a gente tem feito com mulheres conservadoras, isso é muito interessante, que tem mudado um pouco o imaginário em relação à Marielle. A Marielle é vista como uma mulher referência para mulheres conservadoras. Então, isso é muito interessante, não é só, tipo, então, assim, o poder de uma mulher que ousou, uma mulher, né, que tem todos os estigmas, né, ela era né, assim, todos os recortes possíveis da marginalidade política, da pessoa na margem da política, era representado por Marielle, né, ainda, dos que eu mencionei, ela ainda era uma mulher LGBTQI. Sim. Então, E tem, mãe. e Conseguia mãe. ter todas. Então, ela Ela tinha conseguia, ela todas. É, tinha, e ela, todas nós nos relacionamos com a Marielle em alguma medida, ou porque somos mães, ou porque queremos transformar o mundo, ou porque somos uma mulher LGBT, ou porque somos, enfim, porque somos favela, sim, ela tinha essa dimensão. E ela levantou, né? Eu acho que ela não, as mulheres responderam a isso. Isso é muito é, forte. Eu acho que a gente e transformou o ecossistema completamente, transformou o ecossistema político completamente após esse episódio fatal, triste e, enfim, que não tem nem como, né? Que ainda a gente tem sem respostas, ainda a gente não tem a justiça feita.
É, é super, mas teve esse momento. Então, ela foi um marco, de fato, quer dizer, esse fato foi um marco. Eu entrevistei a Marielle, eu não era próxima dela, mas nossa, eu nunca vou me esquecer, tipo, da generosidade que ela era, assim, um sorriso imenso, uma mulher que estava feliz e que sabia da treta que ela estava, né? Assim, ela não estava se aventurando, né? Ela tinha habilidades totais para crescer, enfim. É um silêncio, assim, simbolicamente, eu ainda acho que a gente vai ter que voltar muito naquele lugar, assim, eu acho acompanho as mulheres negras que se insurgiram a partir daquilo, né, votei nelas e estou ali apoiando, mas fico olhando, assim, uma Thalíria Petroni, por exemplo, me dói o coração num lugar, aquela mulher amamentando naquele lugar, tendo que manusear aquele tanto de adrenalina todo dia, junto com o amamentando, para sobreviver a coisas tão profundamente ofensivas que eu fico assim: "Meu Deus, eu não sei se eu torço para ela desistir ou se eu torço para ela seguir", porque é tão dolorido olhar para aquela mulher todos os dias e ela tem tanta coragem, ela tem tanta força, ela tem tanta garra, ela tem tanta capacidade de responder à altura, muito mais do que a altura, né, de superar os seus adversários, ela é tão mais brilhante, ela é tão mais tudo, mas eu olho para ela e falo: "Minha deusa, como dorme, como dorme". E eu É. queria te perguntar sobre isso, essas mulheres que você encontrou no Eleitas, pela América Latina, tem algumas cenas ali de mulheres muito machucadas, né, que aquela mulher que você abraça ali no interior de um Hum. paizinho da América Latina, uma mulher sofrendo ameaças e chora quando você pergunta. Então, quanto essas mulheres estão com a saúde mental em dia? Não estão, né? Não estão. Eu acho que a gente tem, assim, algumas que são essas, que tem uma resistência, né? Eu acho assim, Thalíria é uma mulher que tem resistência a esse espaço. Por isso que eu acho que tem espaço para tudo e para todas. É, e eu quero citar o nome da Áurea Carolina, que eu acho que ela é um exemplo para mim de primeiro, eu lembro que quando ela estava concorrendo, né, a Áurea Carolina foi deputada federal, foi vereadora de Belo Horizonte, foi deputada, e aí se tornou deputada federal e não optou por não se reeleger, não concorrer de novo. E ela fez depois, se você, não sei, acho que é interessante talvez colocar o link aqui para as pessoas lerem a matéria dela na Piauí, o relato dela na Piauí, por que que ela saiu e como foi esse processo para ela. É um relato muito duro, é, mas muito verdadeiro e muito importante de ser falado sobre, desde esse lugar de quem esteve lá e falou, olhou, viveu e falou assim: Isso agora não é para mim, eu não quero. E não significa que ela desistiu. É só dizer: Este formato, cara, não é muito caro para mim, é muito caro. E para eu continuar sendo potência, eu preciso num lugar e para outro lugar. Nos últimos 10 anos, a gente foi para a política. Então, vamos ocupar, vamos não sei o quê, é isso, é isso. Agora, a gente está também, talvez, entendendo que precisamos de novas estratégias. Eu lembro que não é só ir todo mundo. Eu lembro que ela mesma me falou uma vez. Não podemos todas ir. A gente precisa dessa rede de apoio. Não dá para todo mundo fazer esse mesmo movimento, né? Então, e agora ela voltou para a sociedade civil num outro lugar, uma super experiência, entendendo muito esse mecanismo. É super potente e fez um depoimento de que é isso, na política não é só sobre é um ambiente muito inóspito para a mulher, ela tinha acabado de ter filho, não é um espaço feito para maternidade, né, que possa conviver uma mulher né, com maternidade e também ela falou eu acho que é muito importante que também tem as tretas, tem as lutas dentro do partido. Então, não é só fazer a política, não é só a política delas,
em frente, face a outros grupos políticos que são, né, opostos, opositores e tal, mas também tem toda a batalha de internamente fazer política dentro dos partidos. O que eu acho que o que eu entendo também, a minha percepção também é que vai de perfil também, sabe? Eu acho que quando a gente foi para a política do vamos opar a política, fomos todas de muitos lugares. Então, por que que eu fui buscar no audiovisual uma ferramenta para a gente falar de... Porque assim, você perguntou, inovação política mais representatividade? Sim. É a gente aumentar o número de mulheres, pessoas pretas, indígenas eleitas? Com certeza. A gente não vai fazer isso só mudando a regra do jogo. A gente não vai fazer, a gente só vai fazer isso povoando o imaginário de que isso é possível. E aí a gente está falando, e eu gosto também de pensar que, gosto de pensar e gosto de falar que é um tempo. A gente tá construindo, para construir um novo imaginário, não é só fazendo uma atividade, né? Um filme, um documentário. A gente precisa de muito esforço para trazer esse imaginário de que é possível mulheres, e infelizmente o que a gente tem de exemplo de mulheres no poder hoje, nacionalmente conhecidas, é muito desimaginação. Então, a Pois é, primeira... tem esse aspecto também. Você fala isso muitas vezes, né? Que não adianta só que seja mulher, não adianta só que seja diverso, né? Precisa ser uma mulher e um diverso com consciência Isso, de gênero, isso, com consciência de raça, com consciência de classe. O que exato. que isso significa, Bia? Consciência de gênero eu sei que eu sou uma mulher, eu sei que eu sou uma pessoa, né? Eu sei que eu tenho essa... que para eu estar na sociedade, desta maneira, as mulheres tiveram que enfrentar muitos obstáculos e a gente precisa avançar muito mais. Então, você pode ter mulheres com consciência de gênero, ou seja, consciência da sua situação, da onde você está, tanto em todo o campo democrático. Eu digo campo democrático, acho que é muito importante dizer isso. Porque a gente tem mulheres, homens, e mais também mulheres, que não jogam dentro do campo democrático. E elas não possuem, obviamente, uma ideia de essa consciência de gênero. Possuem em algumas medidas, assim, é muito difícil a gente também colocar. Eu tento também a gente não generalizar, mas é importante a gente sempre ter essa régua na questão da pessoa. As mulheres que a gente está falando, elas estão dentro uma disponibilidade democrática, elas estão querendo lutar, convergir, dialogar, elas estão querendo avançar, proteger as mulheres mais vulneráveis, né? Tipo, porque se a gente... Porque assim, ao ter consciência do meu... Por exemplo, quando eu tenho consciência que eu sou uma mulher branca, privilegiada, de classe social alta, eu consigo entender, por uma questão por simplesmente entender essa minha identidade, eu consigo entender o que é mais prioritário para o país. O prioritário para o país não são as minhas necessidades, precisam muito mais de uma união do que precisam de muito mais dos seus direitos e tal, do que... e a gente sabe que uma vez que elas têm os seus direitos conquistados, nós os beneficiamos. Então, assim, é um processo daquela uma puxa a outra e tudo mais. Falo disso no Eleitas, né, no documentário, a gente dividiu em três episódios. E eu gosto muito do episódio que fala da cultura, né, da mudança cultural. É um lugar de imaginação, é um lugar de potência, né? É um lugar onde as mulheres foram para as ruas de maneira muito diversa e elas conseguiram movimentar muito o país, etc. Então, ali tem uma mudança cultural, tem uma imaginação colocada e a gente precisa trabalhar
de uma maneira muito mais coesa e muito mais contínua sobre o que é ser uma mulher no poder. Inclusive, eu tenho um pouco, eu acho que a gente está falando muito de violência, a gente tem falado muito da violência política de gênero, e ela é Explica um pouquinho o que que é isso também, a política que é a, importante. a violência política de gênero é o seguinte: nós mulheres sofremos violência, né, pelo nosso gênero, por sermos mulheres. Então, desde, tipo, agressões físicas, psicológicas, sexuais, essas violências que as mulheres sofrem, elas são reproduzidas no campo e na arena política. Da mesma, só que eu tenho a dizer que tem esse ainda mais cruel, porque as mulheres que estão nesses espaços, não ainda mais cruel, assim, tudo é muito cruel, mas é muito Crueldades não se complexo. comparam, né, Bia? Exatamente. É muito complexo porque essas mulheres foram eleitas e, sendo eleitas, elas sofrem violência dentro da instituição, a partir da própria instituição. Né? Além da própria sociedade, o espaço institucional é violento com elas. Que aí a gente também classifica e consegue ver que mais da metade das mulheres sofreu algum tipo de violência. E eu tendo a dizer que as que disseram que não sofreram violência, elas É não... porque não sabem o que é. Exatamente. Exatamente. Porque Exato. todas, eu tenho certeza que 100% delas sofreu violência. Você pode não ter tido, então você tem desde violência psicológica, que é silenciamento, não deixar falar, por reunião para as 11 horas da noite, isso é uma violência psicológica. Você tem muito comum, e quando eu falo isso, pode ter certeza que outras mulheres vão entender, putz, no meu trabalho isso também acontece. Porque acontece, é No isso. meu trabalho, na organização descolada, acontecia o tempo inteiro. Tinham 4 homens que tomavam decisão e quando a gente chegava tinha mudado tudo. Eu falava, ué, mas a gente não estava numa reunião que tinha sido tudo decidido ao contrário? Ah, mas é que ontem a gente foi fazer não sei o que juntos. É porque tem um clube que frequenta Uhum. lugares e ambientes e contextos e que tem um grupo de zap que faz tudo junto, que toma decisão junto, que nem percebe que está atropelando um processo, Não, que está não. excluindo pessoas que não são tão amigas e que não fazem parte do clube, e que não vão jantar junto, que não viajam junto, que não passam férias juntos, e que não e é nesse lugar onde as coisas são decididas, né? São, são muito. A maioria das coisas na política brasileira, na política em geral, não é decidido na plenária. Plenária é só uma manifestação de algo que já foi articulado. E essas articulações Exato, ocorrem aonde? Não é no exato. gabinete, é no cafezinho, é no jantar, é na festa, no bar, é tomando Isso. uísque, É numa enfim. socialidade que a gente sabe que é toda marcada por gênero, raça e classe. Então, Exato. quem tiver esses marcadores está E aí excluído você tem desse. seu filho, aí você tá querendo correr, aí você quer ser... Enfim, É, tem a violência política de gênero tem esse aspecto psicológico, que podem ser muito mais violentos do que esse que a gente falou. sim, Tem a violência sexual, que é tapa na bunda, que é tipo, ai, deixa, né? Tem que coisas lindo também, decote, que belas pernas, que linda roupa, até mesmo violência sexual, até mesmo, até, sim, até o abuso físico. estupro, É, né? Abuso físico. sim, E aí, outra é o abuso físico, né? Integridade física, tapa, enfim, muitas sim, coisas que podem da violência. Isso acontece dentro da arena, dentro da instituição, dentro do Estado, entendeu? Então, a violência política de gênero é assim. E ela também acontece, né? Que a gente também tem visto, a própria mídia faz a violência política de gênero. Como? Quando ela vai reportar uma mulher e ela não está falando sobre o que essa. Quando a gente começou a falar sobre isso, quando sociedade civil, começou a falar sobre violência política de gênero, em 2019, veja bem, muito pouco tempo, entendeu? Antes, eu lembro de pesquisar, porque quando a primeira vez que eu entrei em contato com esse termo, eu não sabia também. Eu fui lá, onde você vai? No Google. Não tinha, Gabi, não tinha no do que se Google em tratava. português do que se Uhum. tratava. Eu fui entender mesmo Fico conhecendo feliz, as fico mulheres. esperançosa, Bia. Fico esperançosa, porque foi rápido, Não, sim, foi muito. pelo menos E não isso. foi só, não estou dizendo que fomos nós, tá? Fomos vários grupos que foram falando sobre isso. E começou também por ter, isso é muito interessante também, por ter mais mulheres jornalistas
com consciência de gênero também, passaram a também entender e dar espaço para esse tipo de pauta e conceito, e falar sobre isso. Então, a gente passou a dizer muito mais sobre a violência política de gênero e ela começou a virar um termo. E aí, mas ainda assim a mídia, só para você, eu vou ter um exemplo, tinha uma deputada estadual, tinha acabado de ganhar, ela tinha sido prefeita de uma cidade e ganhar por 2 vezes, foi reeleita com altíssimo taxa de Onde isso? aprovação. Onde? Meus Em neurônios, né? algum país da América Latina, mas Não, assim, não, no não no Brasil. Brasil. No Brasil. Ah, No tá, Brasil, no sul do Brasil. Ela chama de... tá. ela foi prefeita de Bombinhas. Ela foi Uhum. 2 vezes prefeita de Bombinhas, ganhou o prêmio de melhor, segundo lugar de melhor gestão do Brasil. Enfim, uma mulher super currículo, enquanto mulher na política. Foi eleita deputada estadual, como a mídia retratou ela, a mulher que estava usando um decote, um vestido vermelho com um decote super decotado e não sei o quê. Inadequado. É. Inadequado. Não falou sobre quem ela era. Não Uhum. falou. E isso virou notícia, entendeu? Virou Uhum. uma super notícia, como inadequado, não sei o quê. Nanana. E, cara, depois eu fui ler na época, eu lembro que isso me impactou muito, porque eu fui ler daí por que que ela vestiu aquela roupa. Cara, ela escolheu aquela roupa porque ela se sente linda naquela roupa. Potente, entendeu? Ela foi lá, foi um processo para ela até ela escolher. Ela nem pensou, né? Tipo, você entende? Então, assim, e aí a mídia ainda continua fazendo esse tipo de reprodução. Eu sugiro que todas que estão escutando esse podcast, escutando a nossa conversa, comecem a prestar atenção de que maneira as mulheres são retratadas nas nossas mídias locais, na televisão, as mulheres na política. É, a violência continua muito presente, né? Assim, continua muito presente, não é continua, Sim. é muito presente. Agora, Bia, me diz uma coisa: o México aprovou a lei da paridade, Uhum. da representatividade párea, né? Então, assim, tem que ter o mesmo tanto de homens, vai ter o mesmo tanto de mulheres na política. O que que isso faz num país? Tu tá acompanhando é outra coisa, né? Assim, mas aí eu volto para o mesmo lugar. É mudança cultural. A mudança só da regra do jogo não Hum. garante que vá mudar o jogo. Tem Já tem, mulheres, já estão lá, já. já tá assim. Sim, sim. Uau. O México, mas agora, recentemente, quase teve um retrocesso e caiu isso. Porque o tempo inteiro não dá para descansar, entendeu? Tem uma coisa muito curiosa na nossa geração, que a gente tem algumas mulheres que têm a coragem de se dizerem não feministas, né? Uhum, E isso não são poucas. E eu tenho, que são essas tais de mulheres sem consciência de gênero, né? Como a gente está falando. uhum, E eu tenho uma piada que eu faço com elas que é muito boa, que é assim: ah, então larga a tua carteira de motorista aqui em cima da mesa agora. Ah, e a tua conta no banco também, a partir de agora, passa pro nome do marido. Ah, e também calça jeans, se estiver usando, também não pode. Volta e usa uma coisa que não, assim, não pode usar. Se você andar a cavalo, não vai andar com as duas pernas assim, vai andar assim, tá? E se você antigamente viajava só, agora você vai passar a pedir autorização para sair de casa. Toda vez que você for sair de casa, você vai saber. Porque se você não gosta de tudo que essas mulheres conquistaram, e você se dá o direito de dizer que você é contra todas elas que foram assassinadas, queimadas, destruídas, fuziladas, presas, torturadas, se você tem a audácia, por ignorância, muito provavelmente, de ignorando tudo isso, dizer que você não apoia tudo isso que foi conquistado para você, uhum, abre mão do que você usufrui. Porque se você não vê valor, para que que você precisa delas, uhum. né? As mulheres não aceitam mais serem diminuídas por outras diminuídas, ou elas As não que se querem dizem mais. feministas e as que não se dizem feministas, Não, eu né? tô São falando das que não conquistas se do dizem. feminismo, né? Eu tô falando, inclusive, das que não se dizem. Uhum. Mas ao mesmo tempo que a gente avançou nisso, avançou e o feminismo conquistou esse espaço, eu tenho uma frase que eu escutei, que a gente escutou e que, para mim, é muito forte, que é: feminismo, sim, feministas, não. Isso é algo que a gente precisa refletir muito. O que é? Não é só o que a gente faz de errado. É como que o sistema conseguiu, porque o feminismo, enquanto produto e fenômeno,
já ganhou o imaginário. Mas as produtoras deste imaginário não estão se desvinculando. Esse é o problema quando a gente fala que o feminismo está em disputa. Porque o produto do feminismo está sendo cooptado por quem é contra o próprio feminismo e está falando e está se desvinculando de quem produziu esse fenômeno. Com muito E custo, né, Bia? É bom que se diga. não, e continua sendo e Não tal. se é feminista sem pagar preços altos. Mas eu acho que quando a gente coloca nesse o que eu tenho feito, e voltando lá no nosso comecinho de conversa, para mim, é muito importante que a gente olhe pro outro com empatia, sabe? A mulher que se diz não feminista, ela tá também sendo massacrada, assim, Muito massacrada, não tenho não, e dúvida ela tá disso. sendo inundada de ideias, e quando a gente vai e fala assim, porque a forma como a gente coloca, a gente fere o princípio que é o que determina, como essa mulher se define, ela se define uma mulher da família. Sabe o seu nome que está na certidão que é um pouco disso assim, mas não é assim, as mulheres conquistaram isso, as mulheres não só muito puxado pelo feminismo, mas também teve mulheres que não necessariamente se consideravam como tal. Inclusive, em 88, tinha a mesmíssima discussão. Eu não posso falar que eu sou feminista. Se eu falar que eu sou feminista, eu não vou conseguir isso, não vou conseguir aquilo. Então, para mim, assim, o que que é que a gente tem que... como que a gente torna... Não, como que a gente não perde o feminismo das nossas mãos? Esse, para mim, é o meu maior, hoje, minha maior reflexão. Porque se a gente perder o feminismo, o produto e as coisas, a gente vai entrar num buraco muito, muito mais profundo, tipo, sem ser distópica, mas sendo, tipo, o Conto de Aia é um lugar onde é possível, não que é possível chegar, mas este lugar do imaginário, de Uhum. que a gente foi avançando, avançando, avançando. Por quê? Porque a gente foi se perdendo também, querendo também com esse lugar muito de não enxergar as dificuldades que as outras têm, de... porque o feminismo não é uma coisa que você nasce com, entendeu? Então, são muitos contextos para você entender, se entender feminista. Hoje, talvez a geração mais jovem já nasce feminista, mas eu fui entender, me entender feminista muito mais velha, assim. Então, a gente está chegando no final, eu queria ter um tempinho para falar de 2 assuntos, mesmo que a gente fale um pouquinho. Eu queria Uhum. entender, a maternidade catapultou para dentro do teu corpo tudo que era teoria em prática. Nossa, eu fiz um jogo de cartas com o Sebastian com um mês, né? Tipo, o projeto aprovou, a gente aprovou o projeto, estava grávida de 7 meses. Fiz algumas entrevistas na última semana e aí depois foi só com o Sebastian no peito. A sorte é que tava muitas coisas, a maioria era remota, então eu pude participar mesmo das pesquisas, das entrevistas. Eu vivi, acho que a gente vive esse chamado para a maternidade. Tem uma dimensão de entender toda essa questão doméstica, né? Toda a experiência. Então, eu acho que a gente tem isso na pele, né? Mesmo tendo um companheiro que ajuda, mesmo. Enfim, é isso. Rede de apoio, são mulheres, você que faz isso, você que faz aquilo, então você vive isso mesmo na pele. E eu acho que também tem uma dimensão de, tipo, sair do trabalho, voltar do trabalho, ser mãe, sair dessa licença, também é muito complexo. Então, é uma experiência, é uma vivência, né, em tudo que a gente, que eu falava e acho que falava sem entender hoje, ganha uma dimensão muito mais intensa, né, ganha uma tinta muito mais forte esse processo, quando eu falo sobre, quando a gente está lutando sobre o direito das mulheres, isso fica mais
evidente de que essa é a equação a gente precisa resolver. Bia, uma ultimíssima pergunta. O Instituto Update tem quantas pessoas hoje em projetos, em coisas? Qual o tamanho que vocês estão agora? Eu sei que imagino que deva mudar, né, dependendo do momento. Isso. Nas eleições a gente chega a ter 100 pessoas trabalhando, assim, né? Porque é Caramba, projetos, vários ao mesmo tempo. Em momentos mais de mudança, né? A gente tem menos. que lindo! Eu queria falar sobre muitos assuntos. Eu queria dar um pedacinho de unha para acompanhar vocês em algumas das pesquisas na América Latina. Devem ter sido Hum. experiências incríveis, viagens lindas, encontrando essas mulheres, conhecendo essas mulheres. Tenho muita vontade de ir em alguma, me leva em alguma viagem dessas de pesquisa, deve ser incrível. Sim. Muito Agora eu parei, né? obrigada. Que agora tem um Pois filho. é. Mais uma Mas coisa foi que bom que mudou, eu né? fiz, né? Mas foi bom que eu fiz. E também a gente também fica mais cansada, né? Com mais É, velha. Antes era tipo sim. batidão, 3, 4 meses, né? Indo e vindo, dormindo pouco, fazendo várias entrevistas, movimentando. Foi bom que eu fiz, bom que eu fiz. Que Agora, bom que você fez. Um grande serviço, um grande legado. Querida, muito obrigada, obrigada Gabi. por tudo, pelo Imagina, aceite, obrigada. pela generosidade, mas principalmente pelo teu trabalho, pelo teu serviço, por essa instituição que preza tanto por coerência, acompanho até isso, assim, até as tentativas de novos modelos de gestão, holocracia, sociocracia. Estou vendo vocês, estou admirando daqui. Uhum. Agradeço demais a tua liderança, a tua busca por coerência, tua transparência, tudo. Estamos Obrigada, juntas. querida. Muito Muito obrigada. grata. E obrigada pelo convite. E um salve aí para todas as mulheres que estão fazendo isso acontecer. Muita boa sorte e espero que seja um projeto com muita potência. Quer dizer, já é, mas que vocês ganhem, vocês consigam ter muitos bons louros aí, boa sorte nesse caminho. Muito obrigada. Um Obrigada, beijo, querida. Um querida. Bom beijinho. dia. Tchau, tchau para você também. Para você que está nos ouvindo, obrigada pela sua companhia até aqui. Esse podcast é idealizado por mulheres, executado por mulheres e financiado por mulheres. Recebemos o apoio financeiro de algumas mulheres que preferiram não ter seus nomes citados e do Instituto FI. Se você está aí nos ouvindo e quer fazer parte dessa conversa, deixa aqui dito o que é que você acha que precisa acontecer para a gente mudar de fato o mundo. A primeira temporada do Para Mudar o Mundo vai ao ar de outubro a dezembro de 2023, toda quarta-feira, no Spotify e no YouTube. Se você também acha que o mundo precisa mudar e também se pergunta como, vem fazer parte dessa conversa.